família, e então estamos no mês de fevereiro, mês aí que muita gente lembra da folia do carnaval, mas não só de carnaval vive o mês de fevereiro. Vocês sabiam que tem uma data bem legal que é pouco falada, dia 28/2 marca a data do autocuidado. Essa data já é oficial lá no Rio Grande do Sul. E falando em autocuidado, vamos falar dos homens, né? Que é uma galera aí que eu vou te enganar não, a maioria é meio cheia de bloqueios aí, não curte muito se cuidar, mas a parada é a seguinte, falando em autocuidado, os homens sofrem demais com a calvície. 50% dos homens até 50 anos tem 50%, segundo a OMS, de queda de cabelo, e a partir dos 20 anos de idade, 20% dos homens já começam a sofrer com queda de cabelo. A estatística, a cada década, isso aumenta 10%. Com 30, isso chega a 30%. Com 40, 40%. 50 anos de idade, a metade já tem bastante problema de calvície. Isso vai acentuando com o passar do tempo. Mas calma, que nós temos uma notícia incrível para trazer para vocês. Vou falar para vocês da Manual, que é uma empresa referência no segmento. Na Manual você tem atendimento durante o tratamento por um médico. O tratamento é feito de forma individualizada, não é uma fórmula pronta que você pega e passa, não. Você vai passar por um atendimento por um médico, cedido pela Manual, e ele vai prescrever especificamente para o seu caso a medicação lá na Manual, tá? Quem usar o nosso cupom promocional ganha 40% de desconto, além de frete grátis, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Corram lá. Os resultados você começa a vê-los de forma mais acentuada entre o terceiro e o quarto mês. Você pode interromper a qualquer momento o tratamento, é só você interromper caso você não queira continuar, mas vale muito a pena, tá? Nesse primeiro kit aí você ganha frete grátis e também 40% de desconto utilizando o cupom. Então corre, vá lá na Manual, vá no nosso link que está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, que vocês vão se amarrar. Mas não esqueça, no primeiro depósito você ganha 40% de desconto na compra do seu kit lá na Manual, beleza? Manual, parceira do canal Futebolaço. Lembra do mês do autocuidado e vai se cuidar, rapaz! Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações e sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Galera, vou pedir um pouco a colaboração de vocês. Estou gravando vídeo já errou a bateria. 1h13 da madrugada, cheguei tarde lá do Futebolaço Podcast. Tá tarde, minha esposa já tá dormindo no quarto aqui ao lado. Então vou falar um pouquinho mais baixo, tá? Não é porque a voz tá mais baixa, que a gente está gravando de má vontade, as coisas que eu escuto às vezes quando eu gravo vídeo nessas condições. E sim, eu tô bastante cansado, mas feliz e honrado de poder bater um papo com vocês. Então vamos aí no peito na raça. Inclusive recomendo quem não assistiu Futebolaço Podcast ontem, episódio 126. A gente recebeu o Betão, um dos apresentadores lá do Charla Podcast. Falamos, inclusive, bastante de Alexandre Matos, 777, além de vários outros temas. Então, recomendo vocês darem uma passada lá, tá? Quem quiser se ater mais a parte do Vasco, Alexandre Matos, 777, discussão de Arrascaeta, Payet, dá uma olhada ali na reta final do papo. Tem muita coisa legal para ser discutido ali, tá? Queria começar o vídeo emendando ainda no tema anterior. Eu sei que tem algumas pessoas que confundem, não entendem as coisas, misturam, mas o Alexandre Matos, não de forma oficial, mas comentou uma publicação feita pelo companheiro Fábio Azevedo do canal Fanático Vascaíno lá no Instagram dele e da página do canal dele, sobre um pouco disso que rolou no noticiário do Vasco na segunda e na terça-feira. Inicialmente lá com a matéria do Gilmar Ferreira, informando ali que a comissão técnica e também o Alexandre Matos estavam incomodados com o modus operandi da 777, e eu pude constatar isso com os meus olhos
ontem, para mim hoje ainda, né, que eu ainda não dormi, para mim o dia só vira depois que eu deito e durmo. Já é 1h15 da manhã, ou seja, já é dia 7 de fevereiro, mas como eu tô acordado ainda, tô com a cabeça no dia 6. Então, vamos aqui primeiro a uma mensagem que o Alexandre Matos colocou nos stories dele do Instagram, tá? Ele foi naquela linha de pensamentos do dia, aquelas frases prontas, motivacionais, mas que, óbvio, tem a ver com o momento do Vasco hoje, e a mensagem diz o seguinte: conquistas não caem do céu, elas exigem muita luta, esforço e força de vontade. A publicação na Conquiste o Sucesso, ele achou interessante e repostou a publicação. Tá? E aí a situação é a seguinte, só para contextualizar, é importante, se você não assistiu o vídeo anterior, que você assista para você entender um pouco do que a gente está falando aqui. Sim, o Alexandre Matos está chateado, insatisfeito com o modus operandi da 777, acha que está um pouco com as asas podadas? Acha, mas o que não quer dizer que ele desistiu, o que não quer dizer que ele está acomodado, que é isso mesmo e beleza. Ele vai lutar e vai fazer o melhor que ele puder fazer para tentar, inclusive, ajudar a 777 a ter essa virada de chave e entender que no futebol você precisa ter um pouco mais de celeridade. Em momento algum, o Alexandre Matos está chateado por ter que receber a bênção lá da 777, até porque ele não é o dono da empresa e nem no clube de futebol ele fazia o que ele bem entendia. Ele tinha um pouco mais de autonomia, mas o presidente do clube que sempre dava o aval para ele poder fazer ou não a negociação. E aí eu vou pegar aqui a publicação do companheiro Fábio Azevedo lá no Instagram dele, que ele, na verdade, deixa um trecho da coletiva e ele coloca aqui: tire a sua própria conclusão. Hoje a live do Fanático Vascaíno vai trazer bastidores das movimentações da SAF. E o título, né, do vídeo que ficou rolando ali era o seguinte: ter ou não autonomia faz parte do processo, mas não vejo o Alexandre Matos jogando a toalha, como alguns acham, enfim. E aí o Alexandre Matos fez questão de responder esta publicação do Fábio Azevedo. Vamos aqui ao que diz o Alexandre Matos. Jogar a toalha? Jamais. Lutei e abri mão de situações para estar aqui. Quero e muito contribuir. E eu estou contribuindo no projeto. Se não acreditasse no clube, nós profissionais que aqui estão, inclusive nos da 777, não teria nem vindo. Ajustes, presta atenção nisso aqui. Ajustes sempre precisam serem feitos em qualquer empresa ou clube. Usar minhas palavras numa briga política que não dá, só fará mal ao Vasco. Isso não pode acontecer. Ainda temos muito trabalho pela frente. Investimentos já existiram e irão continuar, não só no futebol, mas em estrutura, categoria de base e etc. O Vasco será um time cada vez mais competitivo, responsável, sustentável, de médio e longo prazo. Eu acho que o Alexandre Matos aqui, ele resumiu um pouco o sentimento dele em vários aspectos. Primeiro, ele rechaça essa questão dele estar insatisfeito e dele pedir o boné, querer sair. Em momento algum falei isso no vídeo que eu fiz mais cedo. Eu alertei e falei da insatisfação que é visível que ele está tendo com essa demora. E nesta mesma publicação aqui, ou melhor, nessa mesma resposta que ele fez na publicação do companheiro Fábio Azevedo, ele vai
confirmar o que eu falei no vídeo anterior e é o que eu estou falando novamente nesse vídeo aqui. Vou ler novamente o trecho para vocês entenderem. Vamos lá. Ajustes sempre precisam serem feitos em qualquer empresa ou clube. Ou seja, ele está falando que ajuste, correção de rota, precisa ser feito em qualquer lugar. E ele está insatisfeito e acha que há necessidade de se fazer ajustes na morosidade da 777. Às vezes, os scouts do Vasco, a comissão técnica e ele aprovam um nome, mandam para 777. Isso leva 7, 10 dias para ter o retorno, seja ele positivo ou negativo, para depois disso o Alexandre Matos poder abrir a negociação. Não dá para esperar tanto tempo para se fazer esses movimentos. Às vezes o nome vaza, às vezes quem está fazendo o negócio quer sair naquele momento, está com pressa, ou às vezes esse tempo que você fica cozinhando o galo, dá tempo de um atleta que estava com condição de vir um clube lá mudar de opinião e desistir de fazer o negócio, ou porque teve uma lesão e agora vai passar a conta com aquele atleta nesse gap. Então, são muitas variáveis e futebol requer dinamismo. Se você ficar arrastando muito a negociação, principalmente quando se fala de jogadores de bom nível, você vai ter, muitas das vezes, outros clubes atravessando os negócios. Se o atleta não quiser muito vir ao Vasco, não, eu espero, não tem problema não, deixa os caras darem o ok, eles dando ok, eu vou para aí sim, enquanto eu não tiver esse feedback, eu não abro outra negociação, atrapalha. Futebol exige dinamismo. E o Alexandre Matos está insatisfeito com isso. E essa demora respinga nele e no Ramon Dias. O Ramon Dias é um treinador habituado a dirigir equipes que lutam por coisas grandes. Ele vai para o Al Hilal para jogar a final de Mundial de Clubes, eliminando o Flamengo na semi, para ser campeão da Arábia Saudita, para buscar a Copa lá da Arábia. Quando ele joga no River Plate, ele busca títulos. Ele, inclusive, é o treinador mais vitorioso da história do futebol argentino, empatado com mais um outro treinador que me fugiu o nome. Eles têm a mesma quantidade de títulos. Então, ele está habituado a brigar por coisas grandes. Ano passado, ele entendeu, abraçou a causa e sabia que o que dava para fazer era escapar do rebaixamento. Esse ano, não mais. E o próprio Alexandre Matos, ele fala isso na entrevista coletiva dele ontem. Ele é um profissional reconhecidamente no mercado, de ser agressivo, de ter agilidade nas negociações, né? De meter o pau mesmo e contratar um montão. Ele mesmo está acostumado a trabalhar dessa forma. Então existe uma ansiedade também nele. Essa correção de rota tanto da 777, que ele está tentando alertá-los e fazer com que eles entendam que precisa ter um pouco mais de celeridade, e ele mesmo também entender que hoje ele está numa SAF, como ele mesmo diz, que estudou e se preparou para esse momento. Ele sabia que ia chegar um momento que os clubes passariam a ter donos e virar, né, clubes empresa. Então, dentro dessa mudança de filosofia de clube associativo com presidente para uma empresa que compra e é dona do futebol de um clube e tem um dono, é diferente. Então, ele mesmo está passando por um processo de adaptação. E o que é legal é que, tanto na publicação que eu coloquei primeiro lá, que as coisas não caem do céu e etc., ele está motivado, ele quer continuar no Vasco, ele veio para cá, como ele mesmo disse, ele abriu mão de muitas coisas para estar no Vasco. E se não fosse isso, acreditar nos profissionais que hoje estão no Vasco, na própria 777, ele não teria feito. Ele estava muito bem, ele estava no Atlético Paranaense, que é um clube que tem disputado, brigado e conquistado coisas importantes nos últimos anos. É um sinal de que alguma coisa o convenceu e o seduziu. E aí ele abre aqui um campo minado de um tema sensível e delicado, que não ficou muito às claras, e na minha leitura me dá ao entender que ele está se referindo a esse choque, esse embate que existe entre a associação, que hoje é comandada e tem como presidente o Pedrinho, versus a SAF. Ele não cita nominalmente ninguém, mas ele usa o seguinte aqui: usar minhas palavras,
numa briga política é que não dá. Só fará mal ao Vasco e isso não pode acontecer, tá? Ele não cita nome, mas ele deixa bem claro, tá falando aqui de uma briga política. A única briga política que existe no Vasco não é de direita, não é de esquerda, nem nada disso. É a briga hoje entre o clube associativo e a SAF. E ele falou, ó, tô fora desse balaio aí. Usar palavras minhas de gatilho, de arma para uma briga política entre vocês, me tira fora dessa parada aí, que eu em nada tenho a ver com isso. E aí ele finaliza voltando para o que ele citou na coletiva, e é o que eu acho que temos a necessidade de acontecer. Eu vou me dar por satisfeito, não por completo, mas pelo menos por assumir que de uma certa forma enganaram o torcedor lá atrás. Mas galera, a parada é a seguinte, vamos ser claros, vamos ser transparentes, porque o Alexandre Matos está tentando fazer isso. Quando as perguntas são feitas para o Alexandre, não é por culpa do Alexandre, não é porque ele prometeu, até agora ele prometeu absolutamente nada, muito pelo contrário. Ele sempre tem ido na linha de que é para pavimentar, que é para não dar voo de galinha, é um projeto de médio e longo prazo. Ok, o grande problema é que as pessoas que passaram no clube antes do Alexandre e algumas que ainda estão, inclusive, prometeram, inclusive no ato da compra, que as coisas não se dariam desta forma. O Vasco era para... Não foi nós que inventamos isso. Foi o próprio Josh Wander que disse que para o próximo Vasco-Flamengo não existiria diferença de orçamento. E existe uma diferença muito grande do que o Vasco arrecadou em 2023 para que o Flamengo arrecadou em 2023. E existe uma diferença muito grande entre o elenco do Vasco e o elenco do Flamengo. Eu não sou nenhum idiota para não ter a sensibilidade de entender que você não sai do limbo pro luxo no instalar de dedo. Tem um processo. Mas o grande problema é que as pessoas, na hora de fechar negócio, vendem todos os peixes. O que eu e outras pessoas repercutimos à época foram as promessas feitas pelas pessoas que estavam ou vendendo o clube ou comprando o clube, ou pessoas que eram funcionárias de alto escalão dentro da Vasco da Gama SAF que endossaram o discurso. O Abel dizendo que o Vasco não ia sofrer, o Paulo Brax confirmando que o Vasco estaria entrando numa nova era, o Lúcio Barbosa, que ao demitir o Paulo Brax, um dia depois do encerramento do Brasileirão, disse que para 2024 chegariam jogadores do tamanho do Vasco da Gama. Então, foram todas essas pessoas, além da fala que eu citei para vocês do Josh Wander, que foram prometendo. E aí, cabe aos comunicadores, aos jornalistas, à imprensa, cobrar aquilo que foi prometido, ou minimamente tentar entender. O próprio Alexandre Matos foi claro, foi muito claro. Nós temos, e ele citou como bola 1, eu na minha função tenho alguns problemas para resolver. Primeiro, comunicação. Segundo, a ansiedade da comissão técnica, que toda vez que abre o microfone pede reforço, jogando para a galera e pressionando, tanto a 777 como ele, Alexandre Matos. Porra, eu quero reforço. É você jogar no ventilador e, meu irmão, é isso aí mesmo. E o torcedor quer ouvir esse discurso, entendeu? E o próprio Alexandre Matos, que está insatisfeito, e ele reconhece que ele também tem que lidar melhor com a ansiedade dele mesmo. Então, o que está acontecendo nesse momento é isso. Eu gostaria que o Lúcio Barbosa, que hoje é o presidente remunerado da Vasco da Gama SAF, viesse a público e deixar a coisa mais explícita, mais transparente, mais clara. Torcedor, 2023, a gente não... Porque já tem duas narrativas, né? O Lúcio diz que o objetivo do Vasco era brigar na primeira página da tabela. E aí o objetivo não foi alcançado, o Paulo saiu. O Paulo Brax disse na entrevista que ele deu bola da vez que o objetivo era não cair. Alguém não tá falando a verdade. Quem é? Não sei. Não tava lá, não sei o que foi acordar. Isso é uma bola 1. Mas, deixa claro, joga real pro torcedor.
Galera, a situação é a seguinte, agora já passou, já tá claro. Vamos tentar botar as coisas mais às claras aqui. Quando a 777 assume o Vasco é um clube que tem uma dívida ainda muito grande, são 700 e poucos milhões de dívida, sendo que você tem que pagar o RCE com 20% de todo o faturamento mensalmente. A gente está pagando essa dívida de curto prazo do Vasco, que é muito longa. Ao mesmo tempo, a gente tem que investir no futebol. Então, primeiro, segundo ano, o nosso foco vai ser, ano após ano, melhorar e subir o sarrafo do elenco, mas a gente precisa atacar as dívidas. Para esse ano de 2024, a ideia é não sofrer. Primeira página da tabela, chegar numa fase aguda de Copa do Brasil. 2025, mantendo a espinha dorsal, um ano a mais de trabalho, conseguimos atacar já mais boa parte da dívida. 25, a gente já quer entrar em condição de pelo menos classificar para uma Libertadores e tentar beliscar alguma coisa. O que não quer dizer que você vai de fato conseguir, mas você se programa, monta um time dentro daquela expectativa. 2027, aí já é quando a gente imagina que o Vasco vai estar entrando em todos os campeonatos ali para poder brigar. Jogas claras. Aí você, eu falei isso aqui, a promessa é essa aqui. Dá tempo o Alexandre Matos trabalhar e aí você recalcula a pressão e até o sentimento do torcedor. E aí, cara, tem um fator importante que alguém precisa estancar essa questão, é que um fato é claro. Não adianta você querer tirar o torcedor de idiota ou até mesmo algumas pessoas da imprensa que fazem questão de lembrar disso. Foi prometido algo que não está sendo cumprido. Tem aquele cara que ele é mais racional, vamos colocar assim, e ele quer mais ser feliz do que ter razão. O cara já fez o seguinte exercício. Tá, cara, eu já entendi que mentiram, eu já entendi que não era um bi 400, é 700. Cara, tá muito melhor do que tava antes. Não dá tempo os caras trabalhar. Prometeu que não ia sofrer mais, que ia chegar jogador do tamanho. Tá, já entendi, mas é igual político no Brasil. Te promete 100 e te entrega 30. Se te entregar 30, tá bom. Tem uns que te entrega 0. Então tem um cara que, beleza, se melhorar ano após ano, tá de boa. Tem gente que tem essa leitura. Mas tem um cara que é legítimo, que ele falou, não, irmão, me prometeram uma parada, vai ter que me entregar. Ou se não for me entregar, eu vou encher o saco sempre que eu puder. Porque eu não sou palhaço, me prometeram isso aqui e não estão me entregando. Nada tratado e nada combinado. É caro. E essa pessoa não está errada. E as pessoas são diferentes. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Um foi criado de uma maneira, outro foi criado de outra maneira. E a gente tem que aprender a respeitar e saber lidar com o contraditório. Você quer criar crise. Não, você que é um passador de pano. Tem um otário mesmo. Os caras enganaram a gente, tu tá entubando aí. Cara, não tem certo e não tem errado. Cada um tem o direito de ter a sua interpretação e a sua forma de reagir aos fatos, desde que você mantenha a compostura, a educação e a civilidade. Agora, um fato mentiram bastante pro torcedor do Vasco nesse último ano e meio. O Vasco está muito melhor do que ele estava antes, isso é incontestável, isso é um fato, ponto. Porém, o Vasco ainda não está também na forma como prometeram que o Vasco iria passar a estar após virar uma SAF. Tá bom? Então tá feito o registro aí do Alexandre Matos. Acho que eu consegui complementar um pouco do vídeo anterior. Ele sim está insatisfeito com a forma como a 777 vem conduzindo as negociações do Vasco. Ele não está insatisfeito querendo ir embora do clube. Ele acha importante que os americanos entendam e façam alguns ajustes e melhore a sua forma de trabalhar. E ele está apagando, tentando pelo menos apagar incêndio. Um torcedor que está puto da vida, está se sentindo contrariado, tapeado, e ele está
tentando apagar incêndio, usando muito a sua imagem, a sua credibilidade, e internamente, no Ramon Dias, ó, o Ramon, toda oportunidade que tem, ele, uau, alopra mesmo, preciso de reforço, do meio para frente, preciso de reforço. Acaba gerando problema, acredito eu, que hierarquicamente falando, tem a 777 em suas cadeiras, dentro do futebol, Alexandre Matos, abaixo do Alexandre Matos, tem o Ramon Dias. O Ramon Dias é subalterno ao Alexandre Matos. E aí não deve estar agradando, às vezes, a empresa essa exposição pública internamente. O pau pode quebrar entre eles. Mas quando se começa a externar isso toda hora para fora, deve estar incomodando os americanos. E aí o Alexandre Matos está tendo que lidar com essa batata quente. E aí ele aproveita, já que a comissão tem falado em coletiva, ele aproveita para falar também. A gente precisa controlar a ansiedade da comissão técnica. E ele cita, porque eles são acostumados a ganhar título, pipipipopopó. E ele fala dele mesmo. Ele chega com a expectativa de ser um cara que faz X, Y, Z e está sendo cobrado por isso. Mas ele também tem que controlar a ansiedade dele mesmo. Tá bom? Então, a nossa função e a nossa intenção é sempre trazer fatos verídicos, informar vocês o que está acontecendo, independente de vocês gostarem ou não das informações, tá? Então, a intenção foi essa. Trouxe para vocês bastante bastidor, porque eu passei boa parte do meu dia ontem lá em São Januário. Ontem, hoje, né? Eu não dormi ainda. Dia 6 de fevereiro, terça-feira, em São Januário. Para mim, ficou nítido. E se vocês derem uma lida no noticiário, e aí eu tô falando de veículos grandes, com credibilidade, vocês podem olhar, fazem a pesquisa, nem a olhada de vocês. Posso pegar até o próprio IGE mesmo. Todo mundo foi na mesma linha. A imprensa que esteve presente ontem lá em São Januário fez exatamente a mesma leitura. Ninguém combinou pauta, ninguém combinou nada. Eu acabei da minha coletiva, fui lá para a social para poder fazer minha passagem e depois fui ler o noticiário, fui ver. Todo mundo, sem exceção, foi falar dos mesmíssimos temas. Tá? E o próprio Alexandre Matos fez questão de comentar lá na publicação um companheiro Fábio Azevedo. Então ninguém está inventando nada na cabeça. Essa insatisfação existe sim. Insatisfação é uma coisa, revolta, insubordinação, vontade de jogar a toalha, de desistir, são coisas diferentes. E insatisfação às vezes é bom. Se você souber movimentar e utilizar isso de uma forma positiva, pode usar essa sua insatisfação para lutar e reivindicar aquilo que você acha que é melhor para você. Isso é bom. Dá um exemplo bobo, idiota, meu recente. Sempre fui magro. Era atleta, nunca tive problema com peso. Do ano passado para cá, eu tive um pico em 2020, aí passei um período, sequei. Ano passado para cá eu voltei a ganhar peso de novo. Eu estou insatisfeito com o meu atual biotipo físico. Joguei a toalha? Não, são coisas diferentes. Estou tentando usar essa minha insatisfação para eu conseguir reorganizar minha alimentação, minha rotina de treino, para eu voltar ou para eu chegar àquele que nesse momento é o meu objetivo. Voltar a ser como eu era antes ou o mais próximo disso possível. Então, ou eu jogo a toalha, é isso mesmo, agora é esse shape aqui, vou ficar assim mesmo, que se dane, e entrego os pontos, ou não. Tô puto, tô chateado, não quero ficar assim, e vou usar isso de combustível para mudar. O que o Alexandre Matos tem tentado fazer é convencer os americanos de que dessa maneira, e dessa maneira que eu digo, não é perfil de contratação, até porque os caras são donos, tá? Eles têm os objetivos deles e é isso aí. O que o Alexandre Matos está reclamando demais é a forma como eles são morosos e lentos e burocráticos para se tomar decisões, tá bom? Inclusive, ele já botou 2 nomes na mesa da 777 para suprir as ausências aí da contusão de joelho do Jair e do Paulinho. E ó, tá aí, irmão. Os nomes que eu tenho são esses aqui, ó. Me dá um feedback positivo ou negativo para eu poder tomar aqui uma decisão. Enquanto isso, fica rolando um nome lá. Beleza? 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família. E, por favor, agora 1h40, eu vou editar o vídeo, vou subir. Até eu acabar esse processo todo, vai dar 2 e pouca da manhã. Aí eu vou pro berço. Inclusive, falando aí de insatisfação,
Amanhã eu vou voltar a me consultar com a minha nutricionista e vou usar essa minha insatisfação para eu chegar no meu objetivo de voltar a dar aquela secada, não só pela estética, mas pela saúde também, que é importante. Estou parecendo o bonequinho da Michelin, cheio de dobrinha. Valeu, tamo junto.